O gigantesco arranha-céu de Taiwan. Ele é incrível, 1/3 mais alto que o edifício Empire State. E sua construção custou 1 bilhão e 250 milhões de dólares. Há um porém, o edifício fica no centro de uma região atingida por tufões, além de ficar ao lado de uma falha geológica ativa. Ele não poderia existir sem as surpreendentes e ocultas conexões da engenharia em seu projeto. Um veleiro de corrida. Velocidade incrível. Uma gaiola. Não resistiu muito. Uma bomba de vapor. Um cinto de segurança. E um carro esportivo. E o que tudo isso tem a ver com um dos prédios mais altos do mundo? É o que vamos descobrir. Conexões da Engenharia. Taipei 101. Meu objetivo é conhecer algumas das inspirações que deram origem ao extraordinário arranha-céu de Taiwan. Em 2004, o Taipei 101 entrou para o livro dos recordes com 509 metros de altura. Tudo que envolve o Taipei 101 é grande. Muito, muito grande, de onde quer que se olhe. Mas o que tornou possível a existência de prédios como o Taipei 101? É incrível, mas a inspiração veio de uma gaiola. Há menos de 5 gerações, arranha-céus como estes não eram possíveis. Os engenheiros calculavam que estruturas altas de madeira e tijolos desabariam em função do próprio peso. Então a pergunta é: quem pensou em fazer prédios com estruturas de metal? E por quê? Voltemos a Chicago em 1871. A cidade está em chamas. O inferno continua durante 36 horas, provocando mais de 300 mortes e destruindo 17.500 construções. As ruínas revelam as causas. 3 meses de seca transformaram os prédios de madeira em caixas inflamáveis. Depois disso, a construção com esse material foi proibida. Mas Chicago continuou crescendo, e com os terrenos valorizados, os arquitetos procuravam novos meios de fazer edificações altas. Como resultado, o arquiteto William Lee Baron Jenney teve uma ideia brilhante. Diz a história que a esposa dele lia um livro e que quando William chegou em casa, ela foi recebê-lo e pôs o livro sobre uma gaiola de pássaros. William Jenney, ao ver o livro sobre a gaiola, teve um daqueles momentos que mudam uma vida. Ele teve a ideia de que os prédios poderiam ser construídos em torno de uma gaiola de metal. Hoje em dia, imagina-se que qualquer um poderia ter a ideia de construir com estruturas metálicas, mas o conceito de Jenney era inovador. Ele viu que se ligasse vigas horizontais aos pilares e transferisse o peso das paredes para os componentes de ferro, criaria uma estrutura não só mais leve, mas também forte o bastante para suportar vários andares, um em cima do outro. Quero ver quanta força suporta uma gaiola reforçada com vigas. Para isso, preciso de umas gaiolas para destruir. Digo, testar. Para ver como a ideia de Jenney era brilhante, vim a uma oficina que, entre outras coisas, tem uma prensa de 25 toneladas. Isto aqui vai representar as colunas de William Jenney. Quero ver a carga vertical que isso suporta, ou seja, o peso. Primeiro, sem e depois com braçadeiras. A engenheira Brenda Marsh criou um teste para descobrir quanta força de compressão será necessária para esmagar minhas torres de metal. Brenda, eu sei que o objetivo é acrescentar as vigas, mas como faremos isso? Primeiro vamos pegar essa amostra que tem colunas, mas nenhuma viga. E vamos colocá-la na prensa ali até quebrar.
O que eu faço? Vai operar a máquina. É um erro. Eu vou fazer isso e você coloca a peça na Tá. máquina. Então tenho que levantar aquela rampa ali. Parece que é a alavanca certa. Tudo bem, agora eu quero que abaixe um pouco a placa. Não pressione ainda, certo? Pare. Vamos pôr os óculos de proteção. Claro, claro que sim. Vamos manter distância. É bom mesmo. Aí vai a carga vertical. Isso. Aplicando agora. A máquina aplica uma pressão de 23 toneladas. O peso de uma locomotiva. Lá vai, o ferro está arqueando. Espera, está indo. Não, não, ainda não. A coisa toda está deformando agora. Totalmente. Fantástico, veja só. Olha só. Não demorou nada. A peça cede quase imediatamente. Aí está, falhou. Essa era a preocupação dos engenheiros. Uma estrutura ceder com o próprio peso. Isso seria ruim num prédio, não? Seria muito ruim. Projetamos prédios para não acontecer isso. Tudo bem. Vamos repetir o teste com a segunda estrutura. Essa é a nova. Sim, é a nova. Eu vejo que tem mais coisas nela, mas o que a torna especial? Bom, o que fizemos aqui foi o seguinte. Temos aqui a estrutura original. Essas 4 colunas. Isso, e pusemos vigas nelas. Essas vigas? Sim. No primeiro teste, as colunas se dobraram para fora. Então, o que fizemos foi prendê-las no lugar para enrijecê-las. Então as 4 vão trabalhar juntas, em vez de se curvarem. Isso. Muito Isso. bem. Mas também temos essas peças aqui. O que acontece é que num prédio haveria paredes que manteriam tudo no lugar. E elas estão representadas nessa estrutura cruzada. Então, para o propósito dessa experiência, o mais importante são essas vigas aqui. Vamos ver se essas pequenas vigas vão ajudar a torre a suportar uma força de compressão maior. Vamos lá. Fique de olho na estrutura que eu vejo o mostrador. Tudo bem. Já chegamos à carga anterior. 20. É o dobro da anterior. Estou ouvindo estalos. Mas as Muito bem, colunas estou estão aumentando. resistindo. O aumento da pressão é o equivalente a acrescentar andares a uma torre, construindo cada vez mais alto. 25. Está indo. Veja, está começando a ceder. Consegui quebrar. Isso mesmo. Mas foi muito melhor. É 2,5 vezes mais forte. Era isso que queríamos provar. Prendendo as colunas pode-se aplicar uma carga muito maior. Posso falar uma coisa? O instinto me diz que se prender, vai dar certo. Agora é óbvio, porque já vimos. Acontece o tempo todo. Antes da primeira pessoa pensar nisso, não era uma solução óbvia. Utilizando este conceito inovador, William Jenney construiu o primeiro arranha-céu moderno em 1885. O edifício Home Insurance em Chicago possui 10 andares totalmente suportados por uma estrutura metálica. Assim, graças a uma gaiola de pássaros e uma boa ideia, nasceu o tataravô desta torre gigantesca. Foi dessa forma que os engenheiros puderam fazer tudo isto com seus 101 andares. Mas não se trata apenas das dimensões. Este gigante fica ao lado de uma falha geológica e em uma das zonas mais atingidas por tufões no mundo. Não é o lugar ideal para uma super torre. O Taipei 101 é o mais alto edifício do mundo que está sujeito a tempestades tropicais e atividades sísmicas. Então, como fazer uma estrutura capaz de resistir a ventos fortes e terremotos? E o que isso tem a ver com bambu e veleiros? Voltaremos a seguir com obras incríveis no Nat Geo. 10, 9, 8, 7,
Taipei 101 ergue-se como um farol na movimentada capital de Taiwan. Mas esta cidade, com 2,5 milhões de habitantes, fica bem ao lado de um anel de falhas geológicas e uma vez a cada década ocorre um abalo sísmico. Em setembro de 1999, um terremoto deixou 2.192 mortos, 8.735 feridos e 100 mil desabrigados. Um hotel de 12 andares foi totalmente destruído. A construção de um arranha-céu de 101 andares na mesma falha geológica só poderia ser a receita para um desastre. Os projetistas precisavam encontrar uma solução. Testes em simuladores de terremotos demonstraram que o edifício deveria ser ao mesmo tempo resistente e flexível para não desabar. Essa era a contradição que os engenheiros do edifício deveriam superar. Ao erguer um dos prédios mais altos do mundo em um local sujeito a terremotos, como fazê-lo forte o bastante para ficar de pé e, ao mesmo tempo, flexível o suficiente para resistir aos efeitos de um abalo sísmico? O premiado arquiteto do edifício Taipei 101, C.P. Wang, buscou a inspiração para a solução na natureza, especificamente na longa conexão de Taiwan com o bambu. Qual é a conexão entre uma estrutura imensa como o Taipei 101 e o bambu? Ele não é feito de bambu, é? Não, não é feito de bambu, claro. Mas lembra muito esse material. Como? O bambu é uma planta que não parece muito forte, mas tem uma natureza elástica. Ele se dobra um pouco, mas não quebra. O bambu é uma gramínea gigante de crescimento rápido. O segredo de sua força e flexibilidade está no formato interno. Ele possui seções ocas unidas, semelhantes a tubos fechados. Entre elas, existem partes que ajudam a reforçar o caule. Inspirado na natureza, Wang projetou gigantescas estruturas de aço para abraçar as colunas a cada 8 andares do edifício. Este projeto, inspirado no bambu, atende a valores sísmicos muito bem definidos. O edifício Taipei 101 foi projetado para resistir ao abalo mais forte previsto para atingir a cidade em um ciclo de 2.500 anos. Mas a natureza testou a construção antes mesmo de seu término. Em 2002, o país foi atingido por um terremoto. As ondas de choque se propagaram pela ilha. O edifício tremeu violentamente. Tudo que não estava muito bem preso caiu, atingindo as ruas abaixo. A queda dos equipamentos de construção provocou a morte de 5 pessoas. Mas o edifício permaneceu firme e a construção prosseguiu. 2 anos depois, a torre foi coroada como o edifício mais alto do mundo. Porém, ao projetar uma estrutura para resistir a terremotos, Wang criou um novo desafio. Edifícios altos oscilam com ventos fortes e até correm o risco de desabar em uma tempestade. E o Taipei 101 não é uma exceção. Na verdade, não são apenas ventos fortes. Ele está no centro de uma área de tufões. Os tufões, furacões asiáticos, atingem o país 3 ou 4 vezes por ano. Em 2007, ventos de 160 km por hora mataram 9 pessoas e causaram prejuízos de 100 milhões de dólares. Para manter Taipei 101 de pé em uma tempestade, Wang recorreu a uma solução de engenharia criada 3.500 anos atrás. Para conhecer esse antigo segredo da engenharia, vou falar com Ken Mashke, da empresa que ajudou a projetar o Taipei 101. Ken quer que eu vá velejar, mas não em um veleiro comum.
Quem? Oi, Richard. Oi, como vai? Suba a bordo. Ele é estreito, leve e não tem a quilha usada para dar estabilidade. Então, como ele enfrenta o vento? Esse casco extra, que faz parte de um par, é a conexão que esta embarcação partilha com o Taipei 101. E o motivo para eu estar num veleiro. E ele me fez trabalhar. Esses dispositivos se chamam estabilizadores. Eles mantêm o veleiro estável em ventos fortes. Olha só! Antes de partirmos, quem explica o princípio da coisa? Se ficar de pé com os pés juntos e eu te empurrar, é provável que caia. Se abrir as pernas, será mais difícil. Aqui acontece basicamente a mesma coisa. Nós ampliamos a área em que a força atua. A ideia surgiu 3.500 anos atrás com os polinésios. Construindo os barcos dessa forma, os antigos marinheiros podiam remar ou velejar com maior velocidade sem perder a estabilidade. Eu espero que isso funcione bem hoje. A água parece meio fria. Com as velas içadas e os estabilizadores acionados, é hora de testar a teoria no limite. Que velocidade incrível! Atualmente, com esses estabilizadores, um veleiro pode atravessar o Atlântico em apenas 4 dias. Isso pode abrir? Sim. Será que pode fazer? Funciona mesmo. Entendo como isso funciona num barco, mas a mesma teoria num prédio? Como? Os estabilizadores fazem parte do sistema de resistência ao vento, que inclui um núcleo central muito rígido, mas não rígido por si só. Assim, colocamos vigas para transferir a força para as colunas externas, como a estrutura em que está agora. Podemos pegar esse conceito e aplicá-lo em todo o prédio. Assim, no Taipei 101 temos estabilizadores de 8 em 8 andares. Em um prédio tão grande quanto o Taipei 101, cada desafio estrutural é superdimensionado. Sobretudo, quando se trata do material de construção mais usado no mundo, o concreto. Todos os andares do edifício, incluindo o 101º, são feitos de concreto. Para bombear o concreto tão alto, é preciso usar uma superbomba que tem suas origens no século XVII. Voltemos 300 anos. A indústria mineradora inglesa está com problemas. As minas estão inundando e as bombas movidas a cavalo não conseguem promover uma drenagem adequada. As minas estão inundando. Dentro desta modesta edificação está a máquina que salvou o dia e deu início à Revolução Industrial. É o resultado de uma ideia genial do pastor e ferreiro Thomas Newcomen. Este é o pistão de Newcomen, a primeira bomba movida a pistão. E a primeira máquina para bombear a água realmente prática. Newcomen teve a ideia de capturar a energia da diferença de pressão criada pelo vácuo. Ele a usou para mover um pistão. Ela funciona com o vácuo criado na condensação do vapor. Funciona assim. O vapor ocupa, digamos, este espaço. Mas quando é resfriado e volta ao estado líquido, ocupa uma fração desse espaço. Então, aqui temos um tanque de água e embaixo o calor. A água evapora e o vapor vai para esse enorme cilindro, que é o pistão. Aquele cano embaixo do pistão traz a água fria que condensa o vapor. E então, aquele enorme volume de vapor é reduzido a uma pequena quantidade de água. Aí a pressão atmosférica em cima do pistão fica maior que a interna e ele não tem escolha. O pistão precisa descer, empurrando nessa direção para fazer o trabalho. Então o contrapeso leva o pistão novamente para cima. Mais vapor, ele é condensado. O pistão desce de novo.
Muito inteligente. Ao longo do século XVIII, a invenção de Newcomen drenou inúmeras minas, ajudando a fomentar a Revolução Industrial. 24 anos após sua morte, em 1753, a primeira bomba, com o mesmo princípio, atravessou o Atlântico e começou a drenar uma mina de cobre em Nova Jersey. 2 séculos e meio depois, chegamos ao descendente da máquina de Newcomen. Estas potentes bombas de pistão usam vácuo e enormes pressões para enviar o concreto em direção ao céu e para o livro dos recordes. Em agosto de 2003, um recorde mundial foi quebrado. Bem ali. Nunca antes o concreto havia sido bombeado tão alto. Ele precisou ser elevado 101 andares lá de baixo. Uma tubulação desse comprimento, cheia de concreto, pesa mais de 13 toneladas. E o bombeamento requer uma tecnologia com a qual Newcomen só poderia sonhar. O bombeamento de concreto é um grande negócio e com os edifícios cada vez mais altos, a tecnologia para levá-lo até o topo precisa ser sofisticada. Este é o início de uma rede de tubulações que se estende por 440 metros naquela direção. Uma cadeia de tubos interligados para chegar aos andares mais altos. No Taipei 101, a bomba ficava perto da base do prédio, enquanto o telhado estava a mais de 400 metros de altura. O fluxo de concreto era mantido por uma superbomba. Este é o motor a diesel Deutz, de 12 cilindros e 419 kW. Este é literalmente o coração da operação. É a bomba que mantém viva a construção. As peças móveis aqui possibilitam o bombeamento de concreto aos andares mais altos. O fluxo do concreto deve ser ininterrupto, pois ele pode segregar ou, pior ainda, endurecer. Para mantê-lo em movimento, a bomba opera 2 pistões. Um desce enquanto o outro sobe. Um vácuo simples puxa o concreto líquido para dentro e, em seguida, o motor a diesel gera a pressão hidráulica que irá movimentá-lo. É a mesma ideia de Newcomen, mas com uma pressão 100 vezes maior para uma tarefa muito mais pesada. Eu quero ver qual foi a pressão necessária para bombear concreto até o topo do Taipei 101. O especialista em bombas Phil Serre criou uma demonstração que vai lançar meu peso em concreto. É difícil imaginar a força e a pressão que essas bombas modernas conseguem gerar usando técnicas antigas. Então, em vez de falar em números, bolamos um jeito de demonstrar graficamente o que essa força consegue fazer. Vamos usar pressão para mover concreto, mas faremos isso de um jeito bem diferente. Usando um míssil de concreto tão pesado quanto eu, Phil e a equipe vão demonstrar o que uma pressão de 100 bars é capaz de fazer. Um bar, que em grego significa peso, equivale a cerca de 1 kg por centímetro quadrado, mais ou menos o valor da pressão atmosférica que nos envolve. Eu calibro os pneus do meu carro com 3 bars. Já parece muito. Esse é o pavio? Esse é o fio do detonador. Certo. Cuidado para não tropeçar. Isso vai me mostrar o quê? Vai mostrar o que uma pressão de 100 bars faz. A bomba usada no Taipei 101 gerava uma pressão de 200 bars. Essa só chega a 100. É metade da outra. Então suas bombas geram o dobro da pressão dessa aí? Isso mesmo. E só diz isso porque tem muito orgulho delas. Tenho sim. Claro. Isto é novidade para mim. Nunca vi um bloco de concreto com o meu peso ser lançado de um canhão. Phil quer ver até onde o míssil de concreto chegará. A equipe de segurança verifica se não há ninguém do outro lado. Disparar! Nossa! Então isso foi metade da pressão em um bloco de concreto com o meu peso?
Isso mesmo. Foi Com seu peso. 64 quilos. Exato. Vamos lá? Vamos. O concreto foi lançado a mais de 90 metros. O topo do Taipei 101 tem mais de 4 vezes essa distância, na vertical. E a coluna de concreto era 220 vezes mais pesada que eu. Agora entendo a pressão extraordinária gerada pela bomba que enviou o concreto até o 101º andar do edifício. Ele ficou enterrado. Enterrou. Isso impressiona. Veja só, 106 passos. A bomba mecânica percorreu um longo caminho desde o motor a vapor de Newcomen. Então, foi assim que o concreto chegou ao topo do prédio. Mas como transportar pessoas até lá em segurança e sem demora? Isso me leva aos elevadores e minha próxima conexão. Em qualquer meio de transporte, incluindo elevadores, a velocidade gera um problema. É preciso parar rápido também. Alta velocidade significa maior frenagem, e isso gera aquecimento. Então, como criar um sistema de frenagem que funcione sem provocar um incêndio? E o que isso tem a ver com um carro esportivo? Voltaremos a seguir com Obras Incríveis, no Nat Geo. Para suprir um edifício tão alto quanto o Taipei 101, são necessários muitos elevadores. No total, 67 elevadores transportam 10.000 pessoas entre os andares do prédio. 34 deles têm cabines duplas. Mas para os turistas que desejam visitar o mirante no topo do edifício, os elevadores comuns não são rápidos o bastante. O desafio é levar um visitante como eu diretamente ao 89º andar, super rápido, mas super seguro. Essa é a solução. O elevador mais avançado do mundo. Claro que esse é um modelo, o verdadeiro é maior. Dá para entrar nele. O elevador tem controle digital e uma cabine aerodinâmica pressurizada com amortecimento de vibrações e sensores sísmicos. Os projetistas também afirmam que ele é muito rápido. Eu quero ver o quanto. Esse elevador, que faz parte de um par, foi oficialmente reconhecido pelo livro Guinness como o elevador mais rápido do mundo. E me deixaram brincar com ele. Dizem que ele sobe os próximos 84 andares em 37 segundos. Quando estiver pronta, vamos lá. Pode partir. Assim que se mover, eu aciono o cronômetro. Já. Está se movendo. Não há qualquer ruído. Tem um ventilador. A cabine é pressurizada, como num avião, para evitar um estouro nos ouvidos. Mas é diferente do avião. A aceleração aqui é vertical, mais rápida que a decolagem de um avião comercial. Meus ouvidos entupiram. Muito bem. 20 segundos, 25... Eu não estou sentindo nada. Estamos acima do limite de velocidade das ruas. Se estivéssemos indo na horizontal, teríamos problemas. Não faz barulho. E chegamos! E foi em menos de 37 segundos, e estamos no alto. O elevador me transportou a mais de 64 km por hora, quase meio quilômetro na vertical. É uma longa subida e uma longa e assustadora descida. Se os cabos arrebentarem, é uma queda de 84 andares e somente os freios de emergência os separam do solo. Em eventos extremos como esse, freios de metal superaquecem e podem falhar. Para deter o super elevador, era preciso utilizar um material de desempenho consistente. Mesmo quando as coisas esquentam para valer. É uma linha de pensamento da engenharia que deve muito à indústria automotiva. Este é um Porsche Boxster S e é minha próxima conexão.
A Porsche foi uma das primeiras empresas automobilísticas a procurar alternativas aos discos de freio de metal. O material que teve um desempenho consistente em altas temperaturas foi a cerâmica. Os testes demonstraram que a cerâmica não esquenta tanto quanto o metal e que tem um desempenho melhor quando está aquecido. Eu quero ver pessoalmente a diferença de desempenho entre os discos de freio feitos de metal e de cerâmica. Para isso, vou me encontrar com Craig Dawson, especialista em engenharia automobilística. Está fazendo o quê? Estou medindo a temperatura nos discos dos dois carros. Os dois carros são totalmente idênticos a não ser pelos freios? Isso mesmo. O amarelo tem discos de ferro fundido, encontrados em qualquer carro particular, e o vermelho tem discos de cerâmica. Os compostos cerâmicos usados para fabricar os discos de freio costumam ser o carbureto de silício ou o nitrato de silício. Ele é assado em altas temperaturas para formar um material resistente ao calor. Por que o calor é importante nos freios? Bom, quando um disco de ferro fundido aquece demais, ele não funciona tão bem. O atrito produzido por ele é menor. As pastilhas não aderem tão bem ao disco e ele não funciona bem quando está muito quente? Isso mesmo. E o superaquecimento dos discos de metal cria outro problema. Além da redução do atrito, se não houver a dissipação do calor, ele pode causar um incêndio, como neste exemplo extremo ocorrido num evento automobilístico. Tá pegando fogo! E isso não é bom num freio de emergência de um elevador descontrolado. No caso dos freios de cerâmica, ocorre o oposto. Eles precisam de calor para funcionar e suportam temperaturas mais altas. E como vamos demonstrar o que falou com isso aí e os dois carros? Você vai fazer uma série de paradas para aumentar a temperatura dos freios. Lá vou eu. É isso aí. No primeiro teste, devo ir bem rápido e frear com força 20 vezes ao longo de 5 voltas. Acho que consigo fazer isso. A ideia é aumentar a temperatura do disco para ver se o desempenho muda com o calor. Para medir a temperatura, vamos usar uma câmera que transforma o calor em luz visível. Os tons vermelhos são mais quentes que os azuis. O branco indica a temperatura crítica. Craig também quer ver a rapidez em que a temperatura baixa. Uma baixa dissipação pode levar discos de metal a temperaturas catastróficas. Eu sinto o cheiro dos freios. Eu não sei se isso é bom cientificamente. 330. Certo. Craig mediu a temperatura de cada um dos discos assim que parei. Os discos frontais estavam a mais de 300 graus centígrados. Continuam funcionando, mas têm a mesma temperatura interna de um motor a jato. 140. Ele fez uma série de leituras posteriores para calcular o índice de resfriamento. Pensando agora, os freios ficaram diferentes quando estavam bem quentes, mas ainda funcionavam muito bem. Agora é a vez dos discos de cerâmica. Vamos ver como se sai. No início, tudo pareceu igual. A cerâmica brilha na cor branca na imagem térmica com as freadas sucessivas. Mas eu notei uma diferença. Os freios pareceram muito bons todas as vezes que foram acionados. Mesmo com o calor, cada freada foi tão boa quanto a primeira. Craig fez a medição assim que eu parei. A primeira leitura na cerâmica é mais baixa que a do metal. Ela permaneceu mais fria. E notou alguma diferença no desempenho deles? Sim, os freios não foram nem um pouco afetados pelo calor. Em todas as freadas, eles pareceram novos. Então, a cada vez, ele ficou mais consistente. Sim, exatamente. Mas eles fedem um pouco.
Então, o que descobriu? Os freios de cerâmica não ficaram tão quentes quanto os de ferro. Eles dissiparam melhor o calor enquanto estavam sendo usados na pista. Quando você parou, a temperatura não estava tão alta. Já tinham perdido o calor. Isso mesmo. E as medições mostram que depois que você parou, eles perderam esse calor mais rápido também. Para um piloto, os freios de cerâmica também inspiram confiança. Quanto mais eu uso, melhor eles ficam. No fim, eles permanecem mais frios e perdem o calor mais rápido, reduzindo o risco de incêndio. A ideia de usar materiais cerâmicos resistentes ao calor em carros surgiu no século passado. Voltemos a 1981. O primeiro voo de um ônibus espacial da NASA foi o resultado de uma década de pesquisas de materiais resistentes ao calor. O problema era proteger a nave das temperaturas de reentrada capazes de derreter a fuselagem de alumínio. Utilizando um composto à base de areia, engenheiros aeroespaciais da Lockheed Martin criaram um novo isolamento feito de cerâmica. Esta é a base das placas térmicas do ônibus espacial. Uma placa de cerâmica pode ser aquecida a 650 graus centígrados de um lado e permanecer fria o bastante para ser tocada do outro. Em situações extremas, elas suportam temperaturas superiores a 1.600 graus centígrados, o suficiente para fundir uma rocha. Hoje, as propriedades térmicas da cerâmica são conhecidas e comprovadas, com suas origens na ciência aeroespacial e nos freios de carro de alto desempenho. No Taipei 101, ela é usada para frear um elevador descontrolado em alta velocidade. Este é o controle da missão no Taipei 101, onde monitoram tudo e todos. Um dos setores monitora exclusivamente os elevadores, incluindo os modernos freios de emergência de cerâmica. Se os cabos de um elevador se romperem, os freios serão ativados. 2 pastilhas cerâmicas de nitrato de silício se prenderão a uma guia de aço. As pastilhas suportam até 1000 graus centígrados, tão quente quanto lava fundida. Os freios são capazes de deter uma carga de 20 toneladas a 76,5 km por hora num espaço de 40 metros, menos que meio campo de futebol, e graças à cerâmica. E essa é a conexão entre um carro esportivo e os freios do elevador mais rápido do mundo. Mas, para mim, a coisa mais surpreendente no Taipei 101 liga seu cinto de segurança com o motivo para alguém que está jantando no último andar não derramar a sopa num momento de ventos fortes. Voltaremos a seguir com Obras Incríveis no Nat Geo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comemore o fim do ano com a programação que você escolheu. O melhor de 2010 votado pelo público. Próxima sexta, a partir do meio-dia, no Nat Geo. Algumas perguntas não têm resposta. Outras você nem tem coragem de fazer. Ciência ou ficção científica? A curiosidade pelo desconhecido sempre foi irresistível. Venha descobrir algo mais. Paranormal. Esta noite, às 21 horas, no Nat Geo. A alta definição desperta sua curiosidade. A qualidade do Nat Geo fica ainda melhor no Nat Geo HD. Assine agora. Obras Incríveis
Incríveis traz para você especialistas, engenheiros e operários realizando os maiores projetos de reciclagem do mundo. Mega Quintas de Obras Incríveis. Nova temporada, novo episódio. Na próxima quinta, às 21 horas, no Nat Geo. Acorda. A curiosidade faz parte de você. Por isso, você não aceita um simples não como resposta. Você vê a exceção de cada regra e se deixa levar por caminhos completamente novos. Você não pergunta por quê, pergunta por que não. E sempre quer saber mais. Nat Geo. Desperte a sua curiosidade. Tudo tem um limite e só algumas pessoas se atrevem a ultrapassá-lo. Worst case scenario, we get stuck. Comece o ano com o melhor de Obras Incríveis. E veja depois a estreia de F4 Phantom. Maratona de Obras Incríveis. No próximo sábado, a partir do meio-dia, no Nat Geo. Eles viajaram para viver uma aventura. Mas encontraram um pesadelo. My fear is growing. You are the police. Histórias reais. Contadas por quem sobreviveu. 5-year sentence. I had no idea that my whole world was going to be turned upside down. Férias na Prisão. Próxima segunda, às 22 horas, no Nat Geo. Continuamos assistindo Obras Incríveis, no Nat Geo. A ameaça de tempestades tropicais paira sobre o Taipei 101. Mas a preocupação não é com um desabamento, e sim com uma questão de conforto para o usuário. Os tufões que atingem a cidade trazem chuvas fortes e ventos de 160 km por hora que atingem o edifício. E os efeitos são sentidos. Um prédio alto como este tende a oscilar com o vento. Lembram do bambu? Flexibilidade e tudo mais? Em parte, essa flexibilidade é uma coisa boa e é difícil de evitar, mas se for demais, pode provocar enjoos nas pessoas. Quando perguntei aos engenheiros como seria a sensação de um tufão num prédio alto, eles disseram, tente tomar sopa num ônibus. E eu fiz isso. Antes da construção do edifício, era preciso resolver um problema que existe em todos os prédios flexíveis, a oscilação provocada por ventos fortes. Toda estrutura tem uma frequência natural, e nesse caso, um ciclo completo de oscilação daqui para cá e de volta. Leva cerca de 7 segundos. Para os clientes num restaurante, seria como estar num ônibus, que a cada 3,5 segundos acelera e em seguida freia. E é desse problema que estou falando. No alto do Taipei 101, num tufão, o problema não seria só derramar a sopa, seria ver seu almoço de novo. Os movimentos de um prédio podem ser representados graficamente. Isto é desconfortável. Os projetistas do Taipei 101 precisavam diminuir a aceleração e a desaceleração, reduzindo o índice de mudança para evitar o enjoo. Mas como evitar que um prédio de quase meio quilômetro de altura oscile menos diante de ventos fortes? Esta é a solução. O maior e mais pesado amortecedor do mundo, suspenso entre o 92º e o 87º andares, em 16 gigantescos cabos de aço. A bola gigante é mais pesada que 3 jumbos e oscila como um pêndulo. O movimento se contrapõe à oscilação do prédio. Ela usa uma propriedade que todos os objetos têm. É a inércia. Se alguma coisa está parada, ela quer permanecer parada. Se estiver em movimento, quer continuar em movimento. O desejo de um objeto continuar o que está fazendo é chamado de inércia.
Nos anos 50, um pesquisador da Universidade de Cornell descobriu o lado destrutivo da inércia. Seu nome, Hugh de Haven. Depois de sobreviver a um acidente aéreo, Hugh decidiu estudar as colisões. Por incrível que pareça, na época, a crença geral era de que, em um acidente de carro, era melhor uma pessoa ser jogada livremente. Hugh percebeu que os maiores danos ocorriam quando os passageiros chocavam-se com os objetos no entorno. E a maior culpada era a inércia. E que a limitação dos movimentos os protegeria. Em 1951, Hugh de Haven registrou a patente do cinto de 3 pontos e a segurança dos passageiros deu um salto adiante. 2 décadas depois, foi criado o cinto retrátil, usado inicialmente pela Volvo e pela Ford. O cinto propicia a liberdade de movimentos, travando apenas em movimentos repentinos. Ele usa os mesmos princípios da inércia que provocava os ferimentos. O mecanismo do cinto contém uma pesada bola de aço. Quando o carro sofre uma colisão, a bola se move de maneira independente. A bola bate em um braço que levanta, iniciando um processo que trava o cinto. A inércia também é usada na bola de 600 toneladas, suspensa no alto do edifício Taipei 101. Quando o prédio oscila, a bola se move como um pêndulo gigante. Ela então pressiona amortecedores repletos de óleo que dissipam a energia. Quero ver pessoalmente o amortecedor e recebi permissão para entrar em uma área em construção logo abaixo dele. É como explorar uma caverna, com a diferença de que estou num túnel a 80 andares de altura. Uau! Aqui está, o centro de tudo. A bola tem 6 metros de diâmetro e é composta de 41 placas de aço. Somente agora eu entendo como essa é uma ideia brilhante. De repente, estou vendo. Entendo muito melhor como funciona. Esta bola enorme, este peso, fica no meio do prédio. Quando o prédio começa a mexer, no início, a bola resiste ao movimento. Aí começa a mexer. Mas então entram em cena essas coisas. São como os amortecedores no seu carro, em tamanho gigante. Quando a bola se mexe, eles absorvem a energia. E tudo isso acontece centenas de toneladas de aço oscilando a 80 ou 90 andares de altura. C.P. Wang, o arquiteto do Taipei 101, vai demonstrar como o amortecedor funciona. Assim, vou falar com ele no topo do edifício. Quando o vento atinge o prédio, ele começa a oscilar e faz isso por muito tempo, causando um grande desconforto às pessoas. Assim projetamos isto. Por favor, tire a bola. É isto que vamos usar. Claro. Tem uma bola dentro. Esse é o amortecedor, o coração do edifício. A bola de metal usada na demonstração está dentro de um tubo cheio de óleo. Isso representa os amortecedores ligados à bola gigante. Coloque ali. Eu vou prender isto. Agora temos o nosso amortecedor. Olha só o que acontece quando o vento bate. Veja. Nossa, ele não impede o movimento. Mas quando o prédio oscila, ele acaba com a violência do movimento. Não acelera ou desacelera rapidamente, é mais gentil. Deve dar uma sensação melhor aqui dentro. Os edifícios servem para as pessoas usarem. Se as pessoas não tiverem conforto, o edifício não é bom. Em 3 de outubro de 2005, um tufão atingiu Taiwan, trazendo ventos fortíssimos, pondo à prova pela primeira vez o sistema de amortecimento do arranha-céu. Este filme mostra a bola em movimento no momento em que o prédio era atingido por ventos de 110 km por hora. Quando o prédio começou a oscilar, os amortecedores gigantes tiraram a energia de mais de 500 toneladas de aço.
Estas imagens, feitas por um telefone celular, mostram a bola amortecendo a oscilação de um arranha-céu de 545 mil toneladas em meio a um tufão. Depois de 3 horas, os ventos diminuíram, deixando o Taipei 101 para enfrentar um novo dia. Assim, graças aos cientistas do passado que desvendaram a inércia, atualmente qualquer um pode saborear uma sopa em meio a uma tempestade no topo de um dos edifícios mais altos do mundo. Olhando para baixo e vendo a agitação do dia a dia nas ruas de Taipei, é difícil compreender os feitos incríveis da engenharia que tornaram possível a construção deste edifício extraordinário. O Taipei 101 alcança o céu graças a uma gaiola de pássaros, que resiste a tufões e terremotos com uma inspiração vinda de bambus e de antigos veleiros. Usou pistões da Revolução Industrial para bombear concreto a alturas inimagináveis. Conta com cerâmica de última geração para deter os elevadores mais rápidos do mundo. E buscou inspiração no cinto de segurança para se manter estável numa tempestade. As excepcionais conexões da engenharia no Taipei 101 fazem deste edifício um dos mais espetaculares ícones da construção do mundo moderno. Daqui de baixo, não há como ignorar o tamanho e a simples existência do edifício Taipei 101. Agora, cadê a minha moto? Era cinza, sim, mas não é essa. Com licença, não é. Eu devia ter comprado uma amarela, é mais fácil de ver. Versão Marshmallow São Paulo.